que foi o auxílio emergencial, mas acho que o que todo mundo quer saber, o que será do auxílio emergencial, se é que será. A expectativa desde a população mais carente até os investidores, setor de serviço e comércio, uma vez que o auxílio ajudou muito a movimentar a economia ao longo de 2020. Então, eu queria saber do senhor como que o governo trabalha para resolver essa pressão em torno da continuidade do auxílio emergencial, se vai ter uma continuidade parcial, pelo menos ao longo do primeiro trimestre, com as dificuldades do coronavírus, ou se o governo trabalha para fortalecer e mudar o quadro do Bolsa Família. Bom, primeiro, né, lembrar que por 9 meses, né, o governo aplicou através do Ministério da Cidadania, numa parceria com a Dataprev e com a Caixa, que vão os elogios, tanto a Dataprev, que se atualizou e se desenvolveu admiravelmente, quanto a Caixa, né, que foram parceiros fundamentais para que aquela proposta do presidente, com o apoio do Congresso Nacional, chegasse na casa das pessoas. E não foi só dinheiro para as pessoas se alimentarem, ou se vestirem, ou comprarem remédio, que era importante. Muitas pessoas usaram este recurso para criar uma nova forma de atividade, né? Então, nós fizemos lá no Ministério da Cidadania uma busca dessas pessoas e encontramos em vários estados da federação uma moça lá que estava se formando em farmácia, e aí ela começou a fazer bolo, comprou uma máquina profissional e no fim da história ela tinha tanto talento, né? Tá lá no site do Ministério, tem o filme da SECOM também, que ela já não sabia mais, né, se ela ia ser farmacêutica ou ia ser uma boleira, né? Porque ela se apaixonou, né? Por exemplo, eu sou veterinário e me tornei um ótimo cozinheiro, entendeu? Mas estas coisas aconteceram. Pessoas lá que melhoraram sua horta, outras pessoas que qualificaram o seu negócio, compraram alguma máquina, né? Então, o brasileiro tem isso, né? Essa coisa admirável de fazer do limão a limonada, né? Está no meio da dificuldade e ele acha uma nova forma de sustentar sua família e tal. Bom, então, o auxílio foi muito importante, nós atendemos 69 milhões de pessoas. De onde saiu o dinheiro, Nick? Do orçamento, né? Não, então, mas de onde? Porque você achava que no Brasil não tinha, né, dinheiro. E se atribui a queda dos juros, né? Algumas pessoas atribuem à queda dos juros essa verba que foi utilizada para a distribuição do auxílio emergencial. É isso mesmo ou não? Não só isso, que foi inesperado. Augusto, né? Por quê? Porque em 2019 nós literalmente botamos a casa em ordem, né? Lembrar, nós cortamos 20 mil cargos em comissões dos 120 mil que o Brasil tem. Ainda tem 100 mil. Né? Quase 60 mil só no MEC. Universidades Públicas Federais e as IFs, né? Institutos Federais. Por outro lado, pela primeira vez na série histórica de quase 10 anos, nós terminamos 2019, que tinha um déficit previsto de 123 bilhões, com um déficit de 80 e poucos bilhões, ou seja, nós usamos uma parte dos recursos obtidos, tanto do ajuste do governo, da redução do juro e também do próprio PPI, né? O PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, em 2019 trouxe $500 bilhão para o Brasil de investimentos. Pouca gente fala disso. Perfeito. É muito dinheiro. São investimentos que estão ocorreram em 2020, ocorrerão em 2021, ou seja, pelos próximos 10 anos, fora royalties e impostos, só o dinheiro que chegou da contratação, né, do investimento e também dos bônus, né? Mas desculpe, eu interrompi a resposta ao Érico Oyama. Então, a gente literalmente colocou a casa em ordem o ano passado, diminuímos os níveis hierárquicos de gestão, acabou a roubalheira. Isso é importante. Ou seja, esse é um governo onde nós vamos aí superando a casa dos 2 anos, né? Vamos caminhar para 25 meses de governo, sem um caso de corrupção, e vai continuar. O presidente sempre isso. Então, voltando a essa questão do auxílio emergencial, foram 9 meses de um super esforço que foi feito, né? A economia vem respondendo. Se tu pega lá, agronegócio, cresceu admiravelmente. Os maiores recordes históricos. Bom, a maior venda de grãos da história do Brasil foi em maio, em plena pandemia, com as cidades fechadas, né? Todos os portos brasileiros, o ministro Tarcísio coordena esse trabalho, os que trabalham com exportação, eles tiveram em média de 5% a 12%, alguns chegaram a 15%, de faturamento superior ao 2019.
Aí tu vai lá na venda de diesel, 40% a mais. Aí tu vai máquina agrícola. Aí tu vai no varejo, alimentos, roupas, linha branca. Todo mundo cresceu e cresceu muito. Nós estávamos comentando antes aqui de começar, 40% a mais de emissão de nota fiscal eletrônica. Ou seja, o Brasil fez assim, né? O ministro Paulo Guedes fala e o Roberto Campos Neto fala da resposta em V. Né? Foi e voltou. Então agora nós vamos trabalhar nessa saída, né? Teve aquele valor de R$300, que foi um amortecedor, né? Saindo daquela situação de maior apoio. O presidente deve autorizar, né, que a gente possa mostrar o novo Bolsa. O novo Bolsa vem para proteger aí 14,5 milhões de famílias. É Bolsa Família, não tem por que mudar. É o programa que as pessoas estão acostumadas, né? E será o maior número da história. Nessas 14,5 milhões, são quase 20 milhões de pessoas que recebem. Impacta em 44 milhões de brasileiros. E nós estamos trabalhando numa outra alternativa já há mais de 60 dias, construindo, está quase lá, que é o microcrédito digital produtivo, né? Que seria para atender aqueles entre 26 e 30 milhões de brasileiros, que são os invisíveis, aquele que o presidente apanhou, porque foi lá na Ceilândia, no Taguatinga, para falar com as pessoas, para ver as pessoas, ver o que elas estavam passando. E, bom, hoje a gente tem eles todos cadastrados, eram pessoas que nunca foram descobertas, né? O aplicativo de celular permitiu isso. Hoje a gente sabe a composição familiar, o CEP dessa pessoa, estão georreferenciadas, estão todas bancarizadas. A Caixa herdou do auxílio emergencial um banco digital com 65 milhões de clientes, que ela vai somar mais do que ela tem, vai dar 100 milhões de clientes. O PicPay é o maior banco digital brasileiro, tem 17 milhões de clientes, vale 50 bilhões de reais. Quanto vai valer esse banco digital da Caixa, né? Quando operacionalizado? Então, a gente acha que com essas... e mais um programa de estímulo à empregabilidade, que o ministro Paulo Guedes está trabalhando, acho que esses três eixos, né? Um Bolsa Família que corrige as distorções e que trabalha pela empregabilidade, pela promoção das pessoas e traz o mérito para o programa, a gente acresce o microcrédito produtivo. Então vai permitir, por exemplo, que uma pessoa possa buscar até R$1.000, comprar uma máquina, repor o seu estoque para retornar à sua atividade econômica. E, por fim, um programa que vai estimular a empregabilidade de maneira mais ampla no Brasil, que é o que está trabalhando a equipe do ministro Paulo Guedes. Só para finalizar, tem previsão de data de lançamento do novo Bolsa Família? Eu espero, né? Nós estamos trabalhando para ser antes do final de janeiro, né? E eu acho que está tudo caminhando para isso, né? E a gente quer ver se o microcrédito também a gente consegue fazer antes do final do mês, para permitir, então, que aí haja uma boa cobertura para 40 milhões de pessoas, assim, 60, 70 dias. Né? Alberto Carlos Almeida. Ministro, boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite, ministro. Quando houve o lançamento do auxílio emergencial, eu acho que esse tema do auxílio emergencial é particularmente importante. Eu me recordo que o senhor ocupou com muita ênfase a mídia nacional, inclusive, né, o aplicativo tem aspectos positivos, mas tudo que tem vantagens tem desvantagens também. E uma desvantagem do aplicativo é que muita gente fraudou. É verdade. Nós sabemos disso. A pessoa se declarou com determinadas características que nunca teve, né? E eu me lembro, acompanhei com muita atenção o noticiário da época, o senhor foi muito duro com relação às fraudes, dizendo que iria colocar a polícia em cima dos fraudadores. O auxílio emergencial custou aproximadamente, naquele período de R$600 por mês, custou aproximadamente 50 bi por mês. Né, que é eu estava pensando aqui da onde saiu o recurso, né, do orçamento de guerra. Aquilo ali foi 150 bi. Nós queríamos concluir o ano com uma expectativa de déficit de 2% do PIB, estamos chegando, sei lá, 11% do PIB, né, 900 bilhões, quase 1 tri, né, tem a ver com a queda de arrecadação, com os gastos adicionais, né, crédito a mais para as prefeituras, para os estados, auxílio emergencial, uma parte importante da conta. Bom,
juntando tudo isso, quer dizer, a necessidade de ser eficiente no gasto, né, por um lado, a necessidade de gastar por conta da crise da pandemia. E esse eficiente no gasto, estou pensando, né, o tamanho do desperdício com as pessoas que não podiam receber, se o Ministério já tem isso estimado, se essas pessoas estão devolvendo, não estão devolvendo, né, metaforicamente ou não, se foi colocado polícia em cima dessas pessoas e qual será o tamanho em bi mensal do que o governo, do que vocês estão planejando lançar, até levando em consideração o déficit, quer dizer, a situação fiscal do país não é, quer dizer, de nenhum país do mundo em função da pandemia, mas o Brasil tinha menos espaço fiscal que outros países. Bom, primeiro dizer que nós tivemos ali, quando a gente chegou próximo dos 50 milhões, nós tivemos duas grandes avaliações. Uma que foi feita pela CGU e outra que foi feita pelo TCU. O melhor sistema de controle do mundo é o do sistema de pensões americanos. Eles pagam aí em torno de 80, 90 milhões de benefícios mês. Eles há 10 anos não têm nenhum apontamento dos órgãos de controle e eles assumem a linha de corte de 0,82 como razoável numa operação que chega a quase 100 milhões de benefícios distribuídos no mês. 0,82 eles acham que é razoável para fraude, engano ou, né, dificuldades. Inclusive é tomado esse valor de 0,82 como referência para vários órgãos de controle em toda a América, né? Eles são considerados os melhores do mundo. Somando as duas avaliações, em torno dos 50 milhões de pessoas que nós atendemos, do TCU e da CGU, o grau de desconformidade, então, do auxílio emergencial ficou em 0,5. Ou seja, bem abaixo do melhor do mundo. Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos. Devolução, nós estamos na casa dos 215, 220 mil pessoas que já devolveram o auxílio emergencial. Todos aqueles que se valeram, né, de fraude ou, vamos dizer assim, de alguma dificuldade do próprio sistema, que também, a gente tem que ter em conta o seguinte, o nosso banco de dados, que nós estamos aperfeiçoando, ele não tem, por exemplo, todos os estados e não tem todas as prefeituras do Brasil. Então tinha lá, você é servidor público ou não? Então o cara que é servidor público, isso aconteceu em várias cidades do Brasil. Ele botava não, então estava mentindo, né? E depois ele fazia o seu cadastramento e muitos levaram. O que está acontecendo agora? A Polícia Federal, né, nós organizamos com a Polícia Federal, com a CGU, um grupo que revisava uma trilha de análise na busca de fraudes, tanto que nós cancelamos muitos benefícios, ou por ordem do TCU, ou por ordem da CGU, ou na nossa trilha de revisão dos benefícios. Lembrar que a primeira fase dos primeiros 6 meses não tinha aquele limitador dos 300 mil, né, que depois apareceu, acima de 300 mil de patrimônio não podia receber, né, isso vem na medida provisória que fez a extensão do auxílio emergencial. Bom, então todos aqueles que têm qualquer dúvida ou qualquer suspeita estão todos com a Receita Federal, já transferidos. Então o ajuste com o fisco vai acontecer. Então vai travar o cara para financiamento, vai travar o cara para promoção, vai travar a pessoa para qualquer coisa que ela queira fazer. Ou seja, enquanto não acertar com o Tesouro Nacional, ele vai estar bloqueado, né? Bom, tem várias operações da Polícia Federal, até porque quem coordena, né, a nossa secretaria que cuida, né, exatamente dessa parte de tecnologia e do controle do cadastro, é um delegado de Polícia Federal. A gente levou ele para lá, o delegado Marcos Paulo, faz um trabalho extraordinário com a sua equipe, exatamente para poder ter essa ponte direto com a Polícia Federal, exatamente para poder coibir, né? E o dinheiro era para quem precisava, né? Mas, bom, sempre tem um espertalhão, né? Mas a lei vai pegar ele.